Anteriormente em The Walking Dead, após encontrarem um gerador, o grupo parte em busca de gasolina, mas o que eles encontram muda tudo. Um helicóptero cai diante dos seus olhos. Sem pensar duas vezes, Rick, Michonne e Glenn vão investigar e acabam chegando até Woodbury. O resto do grupo fica apreensivo com o desaparecimento dos três, mas ainda se agarra à esperança de que eles vão voltar, e voltar bem. Só que a realidade é outra. Rick, Glenn e Michonne até conseguem algumas respostas, mas acabam capturados e feitos prisioneiros. É lá que eles conhecem o governador, um líder frio e implacável, capaz de qualquer coisa para manter o controle. O governador descobre que Rick lidera um grupo grande, e agora tem um novo objetivo: encontrar a prisão. Se você tá curtindo a série, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso fortalece muito e me motiva a continuar trazendo os próximos episódios. Agora sim, bora pra história. A história começa com César Martinez no topo de um dos muros de Woodbury, observando a cidade com olhos atentos e medindo cada movimento abaixo. A tarde estava calma demais, como se o mundo tivesse esquecido do perigo lá fora. Ele foi interrompido por uma chamada do governador e, sem hesitar, desceu para se encontrar com o líder da cidade. O chamado tinha o peso de uma ordem, e César sentiu o frio da apreensão subir pela espinha. Enquanto isso, na enfermaria, Rick Grimes recebia cuidados do Dr. Stevens, que trocava cuidadosamente seus curativos. O ambiente tinha uma tensão sutil. Rick, curioso e inquieto, perguntou se havia algum prisioneiro ali. Não havia. Estar ali era apenas uma forma de manter Rick seguro, para que seu ferimento não se infectasse e, principalmente, para que o governador não percebesse que ele estava se recuperando. Caso contrário, brutamontes poderiam vigiar suas portas, tornando a liberdade ainda mais impossível. A calmaria da enfermaria foi interrompida por Harold, um dos lutadores da arena, que entrou se alongando, a voz alta e confiante. Ele exibia sua energia e convidava Rick e o Dr. Stevens para assistir sua próxima luta, exaltando a brutalidade do espetáculo. Mas o clima mudou rapidamente quando Eugene, outro combatente, irrompeu furioso, acusando Harold de ter ultrapassado os limites. As lutas normalmente eram duras, mas controladas. Contusões, ossos quebrados, às vezes um corte ou uma pancada forte, nada permanente. Mas Harold havia quebrado os dentes de Eugene, e naquele mundo brutal, aquilo era permanente. Sem hesitar, Eugene cortou o pescoço de Harold. O caos tomou conta da enfermaria. Rick correu para ajudar o Dr. Stevens a estancar o sangue que jorrava, enquanto Eugene desapareceu, deixando atrás de si apenas silêncio e horror. Do outro lado da cidade, Michonne permanecia presa no depósito. Mas o governador não veio para puni-la dessa vez. Ele tinha outra proposta. Com Harold morto, a arena precisava de um substituto, e ele queria que Michonne fosse essa pessoa. Prometeu que as lutas seriam encenadas, sem mortes reais, com exceção de acidentes envolvendo os zumbis. E para tornar a encenação mais convincente, ofereceu a ela sua própria katana e uma semana de folga das torturas se cooperasse. Na enfermaria, César Martinez encontrou apenas Rick e ficou chocado ao ver seu braço decepado. Rick explodiu, acusando César de cumplicidade. Afinal, foi ele quem o entregou ao governador. A tensão quase se tornou violenta, mas o Dr. Stevens chegou a tempo, interrompendo o confronto. Enquanto isso, a arena se preparava para o espetáculo. A multidão aguardava ansiosa, e o governador, confiante, garantia que aquele dia seria inesquecível. O combate começou. Eugene entrou primeiro, seguido por Michonne. Tudo parecia dentro do planejado, mas a verdade é que Michonne estava longe de obedecer qualquer roteiro. Com um chute certeiro na virilha, ela derrubou Eugene e cortou sua cabeça em um movimento rápido e preciso. Em seguida, avançou contra os mortos-vivos que cercavam a arena, destruindo-os sem hesitar. Gabe, um capanga do governador, tentou contê-la, mas a multidão estava em choque com a carnificina. Uma mulher gritou furiosa, acusando o governador de transformar o espetáculo em trauma para seus filhos. Ele ignorou e, furioso, se dirigiu ao depósito para confrontar Michonne. Empunhou a espada com a intenção de matar, mas decidiu esperar, planejando sua vingança para depois de pensar com calma. Enquanto isso, Rick recebia cuidados de Alice, assistente do Dr. Stevens. Ela não era médica. Antes do surto, estudava design de interiores, mas aprendia rapidamente, tornando-se uma ajuda essencial. No meio dessa tensão,
César Martinez irrompeu, chamando Rick para fugir. A confusão da arena era a chance perfeita. Sem carros, teriam que correr a pé. Glenn já havia sido libertado, e o reencontro com Rick foi carregado de emoção. Glenn revelou que nunca foi interrogado, mas ouviu cada tortura contra Michonne. Ele estava aliviado por estar livre, mas o governador havia mentido sobre sua situação. Martinez sabia que o governador havia ultrapassado todos os limites. Amputar a mão de Rick foi a gota d'água. Eles precisavam fugir, mas primeiro, resgatar Michonne. Conhecendo cada rua e cada ponto cego da cidade, Martinez distraiu os guardas e nocauteou Gabe, permitindo que Rick libertasse Michonne. Ela estava machucada, fisicamente e emocionalmente, mas firme em sua determinação de sair dali. O Dr. Stevens, percebendo a gravidade da situação, juntou-se ao grupo com medicamentos essenciais. Todos seguiram pelas ruas, evitando o portão principal, indo para um muro mais afastado e mal vigiado. Alice, Rick e Glenn pularam primeiro, mas Michonne decidiu ficar para localizar a casa do governador. Um caminhante surgiu de um prédio em ruínas e atacou o Dr. Stevens. Alice reagiu rapidamente, mas era tarde demais. Ele estava perdido. Com a mala de medicamentos em mãos, o grupo se afastou, mais atento e cuidadoso do que nunca. Dentro do apartamento, o governador cuidava de Penny quando a porta foi arrombada. Michonne estava ali, uma tempestade de fúria e brutalidade. Com um chute certeiro, derrubou o governador, que tentou reagir, mas recebeu outro golpe e vomitou. A katana estava de volta às suas mãos. Desesperado, o governador se lançou contra Michonne, mas ela mordeu seu pescoço, arrancando um pedaço dele antes de nocauteá-lo com um golpe certeiro na cabeça. Horas depois, o governador acorda amarrado, nu e humilhado, ajoelhado sobre a tábua de madeira. Michonne o observava fria, segura de cada movimento. Ela havia pregado suas partes íntimas à tábua, deixando claro que qualquer movimento em falso seria extremamente doloroso. Ao redor, ferramentas à mão: alicate, martelo, maçarico, colher e furadeira. Sem hesitar, Michonne pegou a furadeira. Um giro rápido e o ombro direito do governador foi perfurado 2 vezes. Ele gritou, contorcendo-se de dor, mas antes que pudesse processar o que acontecia, desmaiou mais uma vez. Quando voltou a si, Michonne não perdeu tempo. Com o alicate, arrancou cada unha de sua mão direita. Ela observou, fria e metódica, enquanto ele se debatia, incapaz de reagir. Depois, com precisão cirúrgica e crueldade, cortou seu braço direito. Para estancar o sangue que jorrava, Michonne aplicou o maçarico no ferimento, queimando carne viva até que o governador caísse inconsciente novamente, gritando de dor. Quando finalmente recobrou a consciência, ele estava deitado para frente, em uma posição violenta e impotente. Michonne então usou a colher para humilhá-lo, enfiando na parte de trás dele. Depois, em um ato de brutalidade sem limites, arrancou seu olho esquerdo usando a mesma colher. O cenário era tão horrível que até ela, acostumada à violência, vomitou em cima dele. Nesse instante, barulhos na porta anunciaram a chegada dos capangas do governador. Gabe e Bruce batiam impacientes, avisando sobre a fuga dos prisioneiros. Com um golpe final, cortou a genitália do governador, garantindo que ele nunca mais pudesse fazer mal a outra mulher. Michonne soltou Penny, que avançou com ferocidade contra Gabe e Bruce, permitindo que ela escapasse pela escada de emergência. Os capangas ficaram paralisados, chocados com o corpo mutilado que viam, incapazes de determinar se ele ainda estava vivo ou morto. Michonne correu pela cidade, derrubando e matando alguns zumbis pelo caminho, até chegar à floresta onde o helicóptero havia caído. Lá, encontrou Rick, Glenn, Martinez e Alice, que haviam usado a aeronave como abrigo durante a noite. Rick a observou, olhos fixos, e perguntou: "Você matou o governador?" Michonne não respondeu. Apenas pediu que voltassem para casa, evitando dar detalhes. A incerteza pairava no ar. O governador poderia estar vivo ou morto, mas não havia tempo para pensar nisso agora. Enquanto seguiam pela floresta, Rick e Glenn notaram algo diferente em Michonne. Ela estava mais fria, mais distante, e cada movimento seu carregava um peso silencioso de violência contida. Alice ainda tremia ao lembrar da morte do Dr. Stevens, incapaz de se acostumar com a dor constante do apocalipse.
Martinez, aproveitando a calmaria momentânea, contou sua história. Antes do surto, era professor de educação física. Recordou-se do início do caos, quando escolas e igrejas foram transformadas em refúgios, lugares que deveriam ser seguros, mas que caíram rapidamente. Ele presenciou crianças sendo devoradas, cenas que o assombravam todas as noites. O caminho de volta não era seguro. Mortos-vivos cercaram o grupo. Sem alternativa, correram pela floresta, derrubando criaturas e finalmente encontrando o carro abandonado. Glenn tentou manobrar, enquanto os outros empurravam o veículo, tirando-o da lama e atropelando zumbis pelo caminho. Alice, no banco de trás, perguntou se a prisão era segura. Tomik garantiu que tinha cercas duplas, torres de vigilância e paredes robustas, protegendo contra os mordedores. Mas ao se aproximarem, Rick pediu que Glenn parasse imediatamente. O que eles viam era devastador. A prisão estava tomada pelos mortos-vivos. As 3 cercas abertas, o trailer de Dale parado, o refúgio seguro agora invadido pelo caos. Glenn, desesperado, acelerou o carro e atropelou os caminhantes na entrada, abrindo caminho para os outros, mas perdeu o controle e colidiu com uma parede. Ficou inconsciente, cercado pelos mortos, enquanto Martinez e Michonne lutavam para abrir espaço ao redor do veículo. Alice conseguiu tirá-lo dali, enquanto Rick tropeçava sobre um corpo pela metade. Era Otis, já em transformação. A dor e o choque tomaram Rick, mas ele não podia parar. Andrea e Dale surgiram do trailer, aliviados ao ver Rick, mas chocados com sua mão amputada. Perguntas sobre o paradeiro dos outros ficaram em segundo plano. Eles só viram Otis sendo atacado e Herschel aparentemente mordido. Lori, Carl e os demais fugiram para o bloco C. O plano era claro. Dale cobriria a retaguarda, Andrea ficaria na torre de vigilância e o restante avançaria, eliminando qualquer criatura até chegar ao bloco C. Rick bateu na porta e foi recebido por Herschel, aliviado, mas surpreso com o estado de todos. Alice trouxe Glenn, Michonne entrou em seguida e Martinez fechou o grupo. Rick verificou Herschel, preocupado com o ferimento em seu braço, mas foi tranquilizado. Não havia mordida, apenas um arranhão. Carl correu para abraçar Rick, mas notou a mão amputada e perguntou sobre mordidas. Rick explicou rapidamente que foi um acidente. Glenn, inquieto, procurou Maggie, mas Tyrese o tranquilizou. Ela estava bem. Agora reunidos, Rick começou a planejar como limpar a prisão. Tyrese o deteve, lembrando que ele estava debilitado e não podia se arriscar. Rick protestou, afirmando que podia enfrentar os mortos, correr e atirar com uma mão só. Mas ao olhar para Lori, percebeu que o sacrifício não valeria a pena. Relutante, ele confiou a operação a Tyrese, enquanto abraçava Lori e Carl, sentindo lágrimas quentes escorrerem. 4 dias se passaram. A infestação finalmente foi controlada. Herschel, Billy, Tyrese e Axel queimaram os corpos, enquanto Glenn e Maggie tiveram um momento de intimidade, compartilhando sentimentos em meio ao cheiro acre da fogueira. Glenn teve uma ideia e correu ao pátio, pedindo que Tyrese e Axel não queimassem os corpos das mulheres ainda. O motivo permanecia em segredo. Alice organizava a enfermaria, cuidando de Lori e do bebê. Michonne, por sua vez, estava sentada sozinha, refletindo sobre seus atos contra o governador. Ela reconhecia que talvez tivesse ido longe demais, e essa própria ferocidade a assustava. Andrea observou-a, mas não comentou nada. Glenn, explorando os corpos das mulheres, encontrou finalmente o que procurava: um anel de noivado. Rick e Carl caminhavam pelo pátio, ainda cheio de cadáveres, e Carl temia zumbis escondidos. Rick o tranquilizou, confirmando que Tyrese e os outros haviam eliminado todas as ameaças. Quando encontrou Tyrese, sentiu um alívio profundo. Olhou para Rick e disse com sinceridade que era bom tê-lo de volta. Ele queria deixar para trás as antigas brigas, os rancores que carregavam desde antes do apocalipse. Rick concordou. Depois de tudo que passaram, fazia sentido seguir em frente juntos, como aliados, como amigos. Mas mesmo nesse momento de alívio, Rick percebeu uma ausência inquietante. César Martinez. Ele deveria estar com eles, mas já fazia um tempo que Tyrese não tinha notícias dele.
Martinez havia fugido. Sua missão era clara: alertar o governador sobre a localização do grupo. Um traidor infiltrado entre eles. Rick não podia deixar isso acontecer. Se Martinez alcançasse Woodbury, todos estavam em risco. Ele precisava detê-lo e rápido. Sem hesitar, Rick pegou o trailer de Dale e seguiu pelo caminho que sabia que Martinez tomaria. Enquanto isso, na prisão, Carl conversava com Tyrese sobre seu pai. Ele queria entender se Rick ainda o amava, porque muitas vezes sentia que era deixado de lado. Tyrese explicou que Rick carregava uma responsabilidade enorme: proteger todos, tomar decisões difíceis e, mesmo que dolorosas, garantir a sobrevivência do grupo. Carl ouvia, compreendia, mas a frustração permanecia em seus olhos. Rick encontrou Martinez correndo pelo mesmo caminho usado para chegar à prisão. Rick acelerou o trailer e atropelou Martinez. Ele caiu no chão, gemendo e se debatendo. Tentou se explicar, gaguejando sobre segurança e a necessidade de proteger as pessoas de Woodbury. Mas Rick não queria ouvir. Woodbury não era um refúgio seguro. Era uma prisão de horrores, um lugar onde a crueldade reinava mais forte que os mortos-vivos. Rick se aproximou, sua mão firmando o pescoço de Martinez. Ele estrangulou Martinez até que sua vida se apagasse, deixando o corpo no chão. Não havia dúvida de que os caminhantes que se aproximavam logo terminariam o serviço, devorando o traidor. De volta à prisão, Herschel discutia com Lori sobre a saída de Rick. Ela estava mais calma, mas admitia que, por vezes, precisava se proteger emocionalmente do medo e da dor do mundo. Herschel concordou. Era necessário se distanciar das situações para sobreviver. Carl e Sofia brincavam no pátio, mas o clima ainda estava tenso. Glenn se aproximou de Herschel, nervoso, com um pedido especial. Queria pedir Maggie em casamento e precisava da aprovação do sogro. Emocionado, Herschel deu sua bênção, pedindo apenas que cuidassem da filha e aguardassem tempos mais seguros para terem filhos. Glenn encontrou Maggie no bloco, ajoelhou-se e ela brincou antes de aceitar o pedido, mas o amor entre eles era claro. Do lado de fora, Axel e Tyrese continuavam queimando os corpos dos mortos, comentando sobre o peso de lidar com essa nova realidade. Axel perguntou sobre Michonne, o que ela enfrentou em Woodbury. Tyrese não sabia de todos os detalhes. Michonne guardava seus traumas para si. Quando Rick voltou, o trailer estava danificado, mas ele não trouxe Martinez de volta. Em vez disso, convocou uma reunião com todos para discutir o que havia acontecido e traçar o futuro do grupo. Antes disso, Rick falou com Lori, confessando que havia matado César Martinez. Inicialmente, planejava apenas capturá-lo, mas a traição o levou a perceber o quanto ele próprio mudara. O Rick, que conheciam antes, defensor da lei, agora agia como um animal selvagem. Ele havia matado um homem e não sentira arrependimento, apenas a necessidade de proteger sua família. Lori compreendeu. O que ele fez foi certo. Martinez representava uma ameaça direta a ela, Carl e ao bebê. Na reunião, Rick narrou cada detalhe de Woodbury, os horrores que ele, Glenn e Michonne testemunharam e a traição de Martinez. A prisão ainda não era conhecida pelos homens do governador, mas era apenas questão de tempo até que descobrissem. Andrea perguntou se precisariam abandonar o local. Rick respondeu firme: não. Ele lembrou a todos das dificuldades enfrentadas até aquele ponto e garantiu que ninguém sairia dali. Dale perguntou sobre a estação da Guarda Nacional, mas Alice só sabia que ficava perto de Woodbury. Rick deixou claro: o que importava agora era que os homens de Woodbury estavam lá fora, e logo perceberiam que Martinez não voltaria. Quando o momento chegasse, todos precisariam lutar, proteger uns aos outros sem fraqueza. A verdadeira guerra apenas começava.